a sociedade saudável. Esta sociedade da família. Aí foi a primeira sociedade saudável que nós formalizamos. Mais tarde, claro, agregaram-se mais 2 elementos, os meus irmãos o Zé Manuel e o Ruben, e nesta caminhada, e depois de eu próprio ter tomado a opção de aceitar o Senhor como Salvador, eu pude testemunhar e aprender que a família, e vou repetir, a família é projeto de Deus. A família nasceu no coração de Deus, irmãos, e é tão importante, e é isto que o diabo hoje tenta, cada vez mais destruir as famílias. Se ele consegue destruir as famílias, está tudo bem para ele, mas está tudo mal para a nossa sociedade como família. E nós temos que lutar contra isso. A família, como nós sabemos, foi criada antes mesmo do Estado ou da Igreja. Foi a base, foi o alicerce. E hoje, mais que nunca, nós podemos ver que a família está a ser atacada, principalmente na era que nós estamos a viver, uma era pós-moderna. Em primeiro lugar, hoje há uma fragilização dos relacionamentos. Nós assistimos das pessoas por qualquer coisa de só menos importância. Nós sabemos que nunca houve tantas separações nem tantos divórcios. As pessoas hoje em dia gabam-se de ter milhares e milhares de amigos no Facebook. Mas que amigos são esses que nós temos no Facebook? A maior parte deles, alguns interagem connosco, mas a maior parte deles são mesmo amigos virtuais porque não são verdadeiramente amigos, não é? Estão para ali para pôr ali um like, um gosto, mas isto não é amizade. E por causa desta situação, desta fragilização dos relacionamentos, a família é atingida. Em segundo lugar, hoje há uma rapidez e uma aceleração em tudo o que fazemos. Ou seja, a forma como nós vivemos de forma acelerada tira-nos todo o tempo que nós vivemos com qualidade para desfrutar da vida, da família e dos amigos. É interessante que hoje até a duração dos cursos superiores foi reduzida, o que diminui a qualidade do conhecimento. Estabeleceu-se a época do fast food, as refeições que se passavam em família raramente se fazem, enfim, tudo é rápido, tudo dura pouco, inclusivamente os nossos relacionamentos. E a família é atingida por isto. Depois, em terceiro lugar, hoje há uma ruptura com os marcos antigos. Um dos valores da pós-modernidade é não ter nenhum valor a preservar. O relativismo tem sido levado até às últimas consequências. Tudo é relativo hoje em dia. Hoje é cada vez mais difícil considerar valores e princípios cristãos, como o conceito da virgindade, da fidelidade conjugal, do amor ao próximo e vários outros. Mas há uma coisa que o apóstolo Paulo diz em Romanos, no capítulo 12, verso 2. Se os irmãos quiserem abrir, Romanos 12, 2, embora eu vá ler numa versão diferente, mas o sentido é o mesmo. Romanos 12, 2, na minha versão, nova versão transformadora, diz: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Este é o caminho para a família. Fazer a vontade de Deus. E isto implica, meus queridos irmãos, romper com padrões comportamentais estabelecidos pela sociedade pós-moderna. Claro que toda a degradação da família e da sociedade estava prevista. Nós vemos em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 3, poderão também abrir, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, que diz: mas virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão os mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Isto é muito comum hoje em dia. Se a mensagem for agradável ao nosso coração, hoje foi um grande culto. Mas se a mensagem foi para incomodar, hoje já não foi um grande culto. Mas irmãos, atenção, nós temos de estar preparados para aquilo que a palavra de Deus diz. E muitas vezes quantas vezes a palavra é para nos exortar do caminho que às vezes nós estamos a tomar, que é um caminho errado. Mas o que é que diz Paulo no verso 5, na mesma passagem? Tu, porém, Timóteo, mantém a sobriedade em todas as situações. Não tenhas medo de sofrer. Trabalha para anunciar as boas novas e realiza todo o ministério que te foi confiado. Por isso, meus queridos irmãos, a família tem que seguir o mesmo caminho. A nossa família tem que seguir o mesmo caminho. A família tem que fazer a diferença. Não ter medo de sofrer e cumprir o propósito que Deus tem para ela. David Wilkerson, um pastor muito conhecido,
a nível mundial, ele tem uma frase que disse num dos seus livros: constrói paredes ao teu redor e da tua família. E isto, irmãos, é uma lição para nós, irmãos. Nós temos que preservar a nossa família. Temos que a proteger e fazer que a nossa família seja uma referência na sociedade onde nós estamos inseridos. Ok? Agora vou passar à minha sócia. Muito boa noite, quem não disse há bocado. Pois a mim então agora cabe-me falar sobre o casamento. E vou começar exatamente por falar sobre o meu casamento. Quando eu comecei a namorar com o Armando, ele tinha uma fama terrível, fama e proveito, porque ele realmente era muito namoradeiro, como se costuma dizer. Ele tinha tido muitas namoradas. E lembra-me que na altura... Uma de cada vez, não é? E lembra-me que na altura as minhas amigas vieram ter comigo e até o meu pastor, muito preocupado, vieram ter comigo e disseram-me: Natália, está a pensar bem no que está a fazer, o Armando, logo ele. E eu disse-lhe: olha, a única coisa que eu estou a fazer é orar a Deus, se realmente a coisa se for da vontade de Deus, então vai acontecer, se não for da vontade de Deus, possivelmente não vai acontecer. E graças a Deus aconteceu e já lá vão 43 anos. E logo no princípio do nosso casamento tivemos um desafio muito grande. Eu tinha já o nosso primeiro filho, o André, que tinha na altura sensivelmente 1 ano e tal, e eu era professora, e fui durante toda a minha vida professora, e na altura, para que eu ficasse efetiva, eu tive que concorrer a um concurso que me colocou em Bragança. Eu, quando saíram as listas e vi que estava em Bragança, fiquei, como podem calcular, não é? Com um filho pequeno. Eu ainda cheguei a ir a Bragança para ver quais eram as possibilidades, mas irmãos, não queiram saber. Eu, no dia que fui para Bragança, fui de caminhoneta, eu me demorei de Lisboa a Bragança 17 horas. Isto é impensável, dava para ir à Austrália, possivelmente, é impensável. Mas na altura, estou a falar de há 40 anos atrás, era assim. Não havia tantas vias rápidas, as caminhonetes tinham que parar em tudo o que era sítio, em tudo o que era terra. E então eu cheguei à conclusão que realmente era muito complicado eu estar lá. Para levar o meu filho eu tinha que arranjar uma creche, mas eu também tinha que me dedicar, portanto, às aulas e à preparação do estágio, e era tudo muito complicado. E então eu optei pela família e desisti, correndo o risco de ser penalizada, o que me custou ter, portanto, uma diminuição no tempo de serviço. Quando foi agora para a reforma, fiquei com menos uns meses, mas não estou arrependida de o ter feito e teria feito a mesma coisa. E foi muito importante para nós ter sempre Jesus no centro da nossa vida e do nosso casamento. E eu gostava agora de que pensássemos no Salmo. Há 2 salmos que falam sobre a família. O Salmo 127 e o Salmo 128. Não os vamos ler todos, mas se quiserem abrir no Salmo 127 e no versículo 1... Portanto, Salmo 127 e versículo 1. Diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Então, vamos pensar no casamento. Se o casamento não tiver uma base sólida em Deus, dificilmente será feliz para toda a vida. O que segura o casamento das tempestades, das dificuldades que qualquer casamento enfrenta, é realmente Deus. Então, construam e edifiquem o vosso casamento na rocha que é Cristo. Depois, ali no versículo 2, também do mesmo Salmo, do 127, diz assim: é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada à noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. E eu ainda fui ver esta mesma passagem numa outra tradução que achei também muito interessante e que diz assim:
De nada vos serve trabalhar de sol a sol e comer um pão ganho com tanta fadiga, quando Deus é que dá a prosperidade aos seus fiéis. Ora bem, não quero dizer com isto que nós não nos vamos preocupar com a nossa família. É claro que nós temos que nos preocupar com a nossa família, temos que nos preocupar em sustentar a nossa família. É lícito nós desejarmos o melhor para os nossos filhos, mas atualmente há pais que estão a pôr a parte monetária, o trabalho, à frente dos filhos. E não têm comunhão com o seu cônjuge e não têm comunhão com os filhos. E isto é mau. E nós temos que pedir a Deus que nos dê realmente direção para podermos gerir o nosso tempo, ganhar o nosso sustento, mas ao mesmo tempo cuidar, amar e tomar conta da nossa família. Devemos colocar o ser acima do ter. E Deus, Ele vai cuidar de todo o resto. Depois, como no Salmo 128, que é logo a seguir, o Salmo, também podem ler o Salmo 128 e o versículo 2, diz assim: desfruta do fruto do teu trabalho, serás feliz e próspero. Infelizmente, há muita gente que não consegue desfrutar. Eu dou graças a Deus porque nós, eu e o Armando, sempre desfrutamos da nossa família. Ou seja, sempre saímos muito com os nossos filhos, viajámos com os nossos filhos, tivemos sempre um bom tempo em família. Mas infelizmente não é isso que se vê agora. E por isso vê-se tantas crianças que vão ao psicólogo, que se sentem infelizes, porque eles querem a atenção dos pais e eles não têm essa atenção, os pais não lhes dão realmente essa atenção. E então isto vai corroendo a sociedade e em vez de termos uma sociedade saudável, acabamos por ter uma sociedade doente. Passo agora a palavra. Amém. Eu agora vou falar da terceira sociedade que eu queria, que nós planeámos falar também nesta noite, que tem a ver precisamente com os nossos filhos. A palavra de Deus diz que os filhos são a herança do Senhor. Amém? Os irmãos concordam comigo? Amém. Além da herança, eles são um presente do Senhor para a nossa vida. E no Salmo 127, no verso 3, nós lemos o seguinte, se quiserem voltar atrás, o Salmo 127, diz assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E uma herança, porque noutras versões fala de herança, e uma herança é algo que nós recebemos. Não trabalhamos para a receber. Ou foram os nossos pais, ou foram familiares nossos, mas nós recebemos. E a herança não deve ser desperdiçada. Temos que cuidar dela. Assim acontece com os nossos filhos. Os filhos são uma recompensa e o nosso maior tesouro, mas nós temos a incumbência de cuidar deles com excelência, com muita sabedoria. E hoje mais que nunca, irmãos, nós precisamos muita sabedoria de Deus, muita revelação na educação dos nossos filhos. Depois, no verso 4 do Salmo 127 ainda, diz que os filhos que o homem tem na sua juventude são como flechas na mão de guerreiro. Esta expressão acho tão interessante, são como flechas na mão do guerreiro. E fazendo uma revisão daquilo que era a parte histórica, os antigos guerreiros carregavam as flechas em aljavas nas costas. E podemos fazer isto com a analogia dos pais de família. Os pais carregam também os filhos onde? No coração. É onde os pais carregam os filhos. E vai ser sempre assim. Diz-se muitas vezes, os filhos depois casam, saem do ninho, e é verdade, e depois deixamos de ter preocupações. Irmãos, é mentira, por experiência própria, nós continuamos a preocupar com os nossos filhos. Eles saem de casa, eles têm depois os seus filhos, eles já são adultos e mais que adultos, mas nós continuamos a preocupar como se eles estivessem na nossa casa. Então esta é realmente a preocupação. E voltando às flechas do guerreiro, elas têm um alvo específico, como flechas. Um alvo certo. E nós pais, nós também criamos os nossos filhos com um alvo específico de os preparar para a vida e também para a glória de Deus.
Amém, irmãos? Esta é a incumbência daqueles pais que são cristãos. Devemos sempre insistir numa educação com valores cristãos, apontando-nos sempre o caminho. Esta é realmente o objetivo de pais cristãos. Depois eles poderão, mais tarde, quando tiverem consciência e capacidade de decisão, de optarem ou não por seguirem a Cristo. Isso é com eles. Mas a nossa flecha tem que ser certeira. É a nossa responsabilidade, na nossa casa, ensinar os caminhos do Senhor. E eu gosto, e como nesta partilha que nós estamos a pôr, temos algumas experiências interessantes que eu queria partilhar também. No caso dos nossos filhos, nós sempre procuramos indicar-lhes o caminho, ensinar-lhes ao menino o seu caminho. E eles sempre os habituámos a ir para a igreja connosco. Aliás, eles iam sempre muito cedo, porque eu tinha responsabilidades, tinha que estar sempre 1h30, 2 horas antes do culto começar, e eles vinham todos atrás, todos ensonados e não sei o quê, mas eles vinham. E quando eles chegaram a uma altura até de adolescência, que começavam um ou outro dizia assim, pá, eu hoje fico em casa, estou cansado. Não, vais cansado, vais atrás de mim. E eles iam todos, irmão. E eu fico alegre porque nunca lhes permiti alguma vez de deixá-los em casa, porque era a vontade deles. Irmãos, nós temos que fazer esse esforço, irmãos. Nós temos que ensinar a cultura também de igreja aos nossos filhos, para que eles se habituem a estar nos cultos. É tão importante, irmão. Porque eu também, no meu tempo, fui obrigado. Eu, quantas vezes, não tinha vontade de ir, mas o meu pai sempre me obrigava. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso, irmãos. E isto é uma palavra de partilha, de exortação e de ânimo para que nós possamos fazer. Não vamos facilitar as coisas. Posso só intervir? Eu nunca me esqueço que aqui há anos ouvi um grande homem de Deus que tinha responsabilidade na igreja, que pregava. Ele dizia que era o culpado pelo filho dele estar desviado, porque quando começou na sua adolescência e era a hora de ir para o culto, ele dizia sempre ao pai, pai, eu hoje não posso ir, tenho que estudar, e o pai permitiu, e foi permitindo. Depois já não era o estudo, tinha que ir não sei aonde com os amigos, e esse rapaz acabou completamente por deixar de ir à igreja. Portanto, é responsabilidade dos pais, sim, temos, não digo obrigar, mas pelo menos ter uma conversa com eles e tentar, portanto, fazê-los entender que há tempo para tudo, mas há tempo também para ir à igreja. Amém. É muito importante, irmãos, nós realmente sermos disciplinados também nesta área tão importante. Está na nossa responsabilidade. Nós podemos indicar o caminho aos nossos filhos. Até que eles possam optar, mas enquanto eles estiverem debaixo do nosso domínio, na nossa casa, irmãos, há regras a cumprir e nós como cristãos, irmãos, temos esta responsabilidade, irmãos. E vocês vão ver que no futuro esses frutos vão aparecer e nós vamos ver pessoas realmente transformadas, pessoas realmente que viram um rastro deixado pela sua família. Há um exemplo muito interessante que eu tenho, digamos, eu não quero dizer que é um orgulho, não gosto de dizer isso, também não gosto de dizer que é um santo orgulho, mas os meus filhos quando casaram, eles quando tiveram a oportunidade de dar uma palavra de agradecimento às pessoas, eles sempre disseram que os pais deles tinham sido um exemplo e eles estavam muito orgulhosos dos pais, e isto realmente é de comover um pai, porque eles viram na realidade que aquilo que nós éramos na igreja, éramos em casa. Não havia uma dupla face de ser alguém diferente na igreja e em casa haver um ambiente diferente. Então eles viram esse caminhar, eles viram com os olhos e sentiram, e isso foi um exemplo maior que nós pudemos dar, o nosso exemplo de vida. Portanto, é isto que é importante para os nossos filhos. É interessante ver que o projeto de Deus em relação à família. Vejam esta sequência, os pais protegem os filhos quando são pequenos e os filhos protegem os pais já na velhice. Claro que na prática muitas vezes isso não acontece, infelizmente. Mas, irmãos, devia ser assim. Na velhice os nossos pais estão protegidos por nós, porque eles também, quando nós éramos pequenos, nos protegeram. Então, continuando na cena dos filhos, mas englobando agora toda a família, vamos ler o Salmo 128, no verso 1 e 2. Salmo 128, poderão passar à frente, nos versos 1 e 2, que diz assim, nesta versão diz assim a expressão, como é feliz aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Você desfrutará o fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Aqueles que temem ao Senhor, neste caso estamos a falar de família, dos pais, vão ter prosperidade, vão ter paz, alegria e harmonia. E seguindo, temos mais uma promessa no verso 3.
A sua esposa será como videira frutífera que floresce no lar. Os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. E é interessante, irmãos, aqui a questão da mulher. A importância da mulher como um ser agregador. Há estatísticas que dizem que frequentemente, quando num casal com filhos mais pequenos, o marido morre, a mulher tem mais hipóteses de continuar a segurar a família, porque ela tem este espírito agregador que, quando é ao contrário, é mais difícil. O homem tem mais dificuldades em continuar o projeto da família. E isto está comprovado. Claro que há exceções, mas está comprovado. A mulher tem este dom agregador que o homem não tem. E depois no final do verso 3, se os irmãos continuarem a ler, o que é que nos fala? Fala-nos de uma coisa muito importante. Fala-nos da mesa. A família à volta da mesa. Hoje em dia, meus queridos irmãos, querida igreja, não se dá valor nenhum ao aspecto da mesa. O que é que nós vemos? E vemos isto até em filmes, em qualquer situação, e vemos nas casas. Os membros da família têm as refeições em horas diferentes, uns vão para o quarto, outros vão para o sofá com um tabuleiro ver televisão ou com o computador, enfim, não temos e não vemos comunhão alguma. Irmãos, e agora tendo a minha experiência também, e porque recebi essa experiência do meu pai, ele era uma pessoa muito respeitadora das horas das refeições, aquilo tinha que ser tudo ali como deve ser, e eu herdei isso, e eu e a minha mulher sempre respeitámos as horas das refeições, sempre exigimos, vou repetir a palavra, exigimos que os nossos filhos estivessem à mesma hora connosco nas refeições, porque era a hora de nós partilharmos as nossas experiências, como é que tinha sido o dia a dia, de nos rirmos, também de falar de coisas menos agradáveis, fazemos algumas lições de aprendizagens de algumas situações da vida. Enfim, era um tempo muito importante para nós como família. A mesa, meus queridos, é um dos lugares mais importantes da casa. É um lugar de comunhão, é um lugar de restauração, é um lugar de conversa, de partilha, de relacionamento familiar sólido. Vê se a tua mesa em tua casa está a ter o papel que lhe é destinado. Pensa bem nisso. E finaliza no verso 4, que diz assim: esta é a bênção do Senhor para aqueles que o temem. Por isso, estas são as promessas de Deus para as nossas famílias, irmãos. Basta construirmos a nossa família no caminho de Deus, basta amá-lo e basta temê-lo. E no verso 5, na segunda parte do verso 5, diz que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver. E é interessante, meus queridos irmãos, que esta citação de Jerusalém tem a ver com a cidade onde nós estamos inseridos. Ao ver a prosperidade da cidade, nós também estamos a construir, pois estamos a gerar luz como família e a gerar luz na cidade. Por isso, seja na cidade, seja na vila, seja na aldeia, no lugar onde nós estamos, como família, se nós formos uma família que estamos a fazer a diferença, nós vamos gerar essa luz. Vamos gerar luz, a luz de Cristo, que as pessoas vão ver. Há ali uma família diferente, há ali uma família onde reina a paz, o amor e a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? E agora, para finalizar, eu vou falar sobre os netos. Eu sou muito abençoada, porque tenho 7 netos. Daqui, dos que estão aqui, quais são os irmãos que têm netos? Ainda há alguns que têm netos. Muito bem. Então, os netos são a nossa alegria, não é? Não sabemos, é um amor que não se consegue explicar. Por vezes damos connosco a fazer coisas que talvez não tivéssemos feito com os nossos filhos, talvez agora também tenhamos mais tempo, mais disponibilidade para isso, mas é uma experiência muito boa. E nós ficamos muito felizes de ter os nossos netos connosco. E sempre que eles vão lá à casa, estão connosco, nós tentamos... Nós não os estamos a educar, porque a educação é um trabalho que pertence aos pais, não são os avós que educam. Mas os avós também têm a responsabilidade de reforçar essa educação. Não é estragar os netos por trás, deixar fazer tudo aquilo que os pais não permitem, não. Mas temos que reforçar essa educação. E é muito interessante quando os nossos netos estão lá em casa e almoçam lá, eles já sabem que sentam-se à mesa e esperam, não
começam a comer enquanto nós não orarmos todos em família. E também quando eles dormem lá em casa, é muito interessante que eles dizem logo: vó, vens orar comigo? E isto é muito interessante porque ver que eles estão a ser educados nestes princípios e possivelmente eles vão crescer e vão crescer segundo estes preceitos morais e se calhar depois com o exemplo que têm, com certeza que também vão ser assim para os filhos dele. Porque é muito importante nós ensinarmos as crianças de pequenos. Estava a pensar, e os irmãos podem ler comigo, no livro de Provérbios, podem abrir no capítulo 22. Provérbios 22. E no versículo 6, diz assim, na tradução que eu li: ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Portanto, é muito importante educar as crianças de pequeninos no caminho certo, para eles se tornarem adultos saudáveis e contribuírem para uma sociedade também mais saudável. Obrigada. Bem, estamos mesmo a terminar, porque já não temos bisnetos, portanto é complicado. Mas eu queria já agora, Pedro, podes projetar aqui a fotografia dos meus netos, só para verem estas beldades que saem ao avô. Então estes meninos e esta menina, que só temos uma menina, o resto é tudo homens, são uma bênção na nossa vida. E é uma missão que nós temos também, de ensinar-lhes o caminho, aquilo que ensinamos aos nossos filhos. Os pais estão a ensinar a eles, mas nós estamos a fazer o tal reforço. Nós somos aquela força de segurança que estamos na brecha, sempre prontos a dizer, sempre prontos a ajudar, mas sempre prontos a ensinar-lhes o caminho do Senhor, para que eles um dia, quando tiverem a idade e a capacidade de optarem, eles possam seguir os passos dos seus pais e dos seus avós. Portanto, é esta bênção de nós, para a nossa vida. Então nós falámos aqui da sociedade saudável da família, falámos do casamento, dos filhos, dos netos, e espero que esta pequena partilha, muito simples, da nossa experiência, tenha servido também de incentivo e ânimo para nós lutarmos todos, por uma família mais rica e mais baseada na palavra de Deus e nos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, espero que tenha sido de bênção também para vocês, e nós também sentimos abençoados quando preparamos esta partilha, e vamos continuar mais 2 quintas-feiras a falar sobre sociedades saudáveis, e é isto que é importante na igreja, termos sociedades saudáveis em todas as áreas. Amém? Que Deus ricamente vos abençoe. Amém. Graças a Deus. É tão bom a gente ouvir testemunhos.